Há 11 mil anos, em uma terra escaldante pelo sol, topo de uma colina no sul da Turquia, algo surgiu da terra que não tinha razão de existir. Existentes. Pilares maciços de calcário, algumas pesando até 10 toneladas, esculpidas com extraordinária precisão e organizado em vastos círculos cerimoniais, sem ferramentas de metal, sem escrita, sem civilização agrícola. Atrás deles, nada que o nosso compreensão da história disse deveria. Já estive lá, este era Göbekli. E quando os arqueólogos descobriram pela primeira vez, eles não apenas atualizaram livros didáticos, eles os jogaram fora completamente. Durante décadas, a questão de quem, na verdade, construíram este lugar, o que provocou uma forte reação. Debate, teorias mirabolantes e genuíno, controvérsia científica. Foi então que o DNA antigo entrou em cena. E o que isso revelou sobre as pessoas? Por trás dessas pedras, suas origens, sua biologia, seu lugar no todo, a abrangência da história humana acabou por ser mais extraordinária do que qualquer outra coisa. Mitos jamais haviam sido imaginados. Para entender por que Göbekli é importante, primeiro você precisa ficar dentro dele, ao menos na sua imaginação. Imagine o topo de uma colina no sudeste. Turquia, não muito longe da fronteira com a Síria, planícies secas e onduladas que se estendem infinitamente em direção ao horizonte. Agora, imagine enormes pilares de calcário em forma de T surgindo da terra, alguns com quase 6 metros de altura. Altas, cada uma pesando várias toneladas, dispostos em amplos recintos circulares, com 2 pilares ainda maiores erguidos em o centro de cada anel como silencioso. Guardiões. Estes não são rudes, desesperados, riscos em pedra. São obras de arte deliberada e praticada. Raposas, abutres, escorpiões, javali, cabras e gazelas esculpidas nas superfícies, com habilidade e paciência que ainda impressiona escultores profissionais da atualidade. Muitas das colunas parecem ter braços e mãos. Alguns usam o que parecem ser tangas esculpidas. A equipe de escavação acredita que eles foram concebidos para representar figuras humanas, homens enormes e sem rosto, congelado em pedra, presidindo sobre algo que ainda não compreendemos completamente. Entender. Agora considere a linha do tempo, porque isto é aí que as coisas ficam realmente difíceis. Para absorver. Stonehenge foi construído há cerca de 5 mil anos atrás. As grandes pirâmides de Gizé, aproximadamente 4.500 anos atrás. Ambos estão corretos. Considerada entre as mais surpreendentes conquistas na história da humanidade, Göbekli antecede ambos em milhares de anos. Suas camadas mais antigas datam de aproximadamente 11 mil anos, significando que, na época em que os egípcios estavam se deitando, as primeiras pedras das pirâmides, Göbekli já era antiga. Pense nisso. Tudo o que a humanidade conseguiu encaixar nos últimos 4.500 anos. Grécia Antiga, Império Romano, o Renascimento, a Industrial, Revolução, a bomba nuclear, a Internet. Agora triplique esse período de tempo e posicione-se no início de... É assim que essas colunas estão recuadas. Alcance. E aqui está a parte que quebrou. Arqueologia aberta. Na época em que essas pedras estavam sendo levantadas, nenhuma das coisas que associamos com construções monumentais existiam ainda. Sem plantações domesticadas, sem cerâmica, sem ferramentas de metal, sem transporte com rodas, sem escrita, sem império, sem estado. Por todos, marcador convencional daquilo que chamamos civilização. As pessoas responsáveis por Göbekli não deveriam ser capazes de construindo Göbekli. Quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começaram as escavações do local a sério, durante a década de 1990, ele reconheceu quase imediatamente percebeu que estava olhando para algo que reescreveu as regras. Abaixo, meros centímetros de solo acumulado eram os cumes da grande estrutura, pilares. À medida que sua equipe cavava mais fundo, completamente, anéis de pedra esculpida emergiram. Então, outro toque, depois outro. Levantamento geomagnético em 2003. Eventualmente revelar pelo menos 20 casos distintos. Recintos enterrados espalhados por toda a colina. Schmidt dedicou o resto de sua vida profissional para este único local em sudeste da Turquia e o consumiu completamente. Sua conclusão mais provocativa também foi o mais duradouro. O templo, argumentou ele, veio antes do fazenda. Religião organizada, comunitária, ritual, construção monumental. Estes não surgiu do excedente agrícola, como todos haviam presumido. Eles vieram primeiro. O impulso de construir algo sagrado pode ter sido a força motriz, pessoas em direção à agricultura no início, lugar. Essa ideia causou ondas de choque por meio da arqueologia e a história está apenas começando, quando algo assim acontece. Antigo e este impressionante aparece no registro arqueológico, a imaginação tende a chegar antes da ciência. E a imaginação, ao que parece, é notavelmente criativo quando confrontado com algo. Não é fácil de explicar. As teorias começou quase assim que Göbekli se tornou público, é conhecido. Para alguns, a pura e simples a dimensão do local era prova suficiente de que os humanos antigos comuns não poderiam ter foi responsável. Algo mais deve ter estado envolvido.
algo maior. E a partir dessa única suposição, todo um ecossistema surgiram explicações alternativas. Foram aqueles que apontaram para os Anunnaki, os deuses da antiga mitologia suméria, reformulado por certos autores populares como visitantes extraterrestres que se sentiram civilização humana primitiva com conhecimento e tecnologia muito além da Idade da Pedra. As pessoas poderiam ter se desenvolvido sozinhas. Outros conectaram o site ao vidias descritos no livro de Enoch, uma ordem caída de seres celestiais que, de acordo com o texto ensinado à humanidade, artes proibidas. Um autor foi tão longe para ligar Göbekli diretamente ao Jardim do Éden, que é um salto criativo, visto que Gênesis não diz nada. Independentemente de Adão e Eva se organizarem, uma extração de calcário em grande escala, operação. Depois há o perdido, teoria da civilização, talvez a mais persistente e sedutor de todos escritores, assim como Graham Hancock argumentou que uma civilização pré-Holicena avançada, sofisticado, tecnologicamente capaz, e agora desapareceu completamente, foi responsável por sites como Göbekli. De acordo com essa visão, uma catástrofe, impacto de cometa há cerca de 13 mil anos, desencadeou um evento climático que devastou esta civilização vista de frente, Terra, deixando apenas seus monumentos como evidência fantasmagórica de sua existência. É uma narrativa envolvente. É também quando você examina as evidências cuidadosamente, uma narrativa em busca de fatos em vez de ao contrário. Dois pesquisadores chegam a afirmar que os pilares da ponta de Göbekli funcionam como uma carta astronômica que registra a precisão, data desse desastre cósmico. Esta leitura exige que os construtores mapearam as mesmas constelações. Os antigos gregos desenvolveriam isso ao longo de 9 mil anos. Mais tarde, o que é, para dizer o mínimo, um trecho extraordinário. Da mesma forma, teorias sobre o aspecto astronômico do local, alinhamentos e sua possível conexão, até a ascensão de Sirius são genuinamente interessantes como hipóteses, mas permanecem firmemente no território dos instruídos. Especulação em vez de estabelecido, arqueologia. O que todas essas teorias têm em comum abaixo, suas diferenças superficiais, é uma única suposição tácita, que o povo da antiga região próxima, leste, os seres humanos reais que viveram, trabalharam e morreram nesta região. 11 mil anos atrás, simplesmente não éramos capazes, não eram. Inteligente o suficiente, mas não organizado. Suficiente, mas não sofisticado o bastante para ter. Fizeram isso eles mesmos. Essa suposição tem raízes profundas no século XIX. Século XXI, pensando sobre cultura. Evolução na ideia de que a pré-história significava primitivismo, que pessoas sem a escrita ou o metal eram essencialmente mais próximos para os animais do que para nós. É uma visão profundamente condescendente e está errada. Todas as teorias marginais sobre Göbekli, por mais elaboradas que sejam, acabam se baseando nessa mesma base frágil, mas o registro arqueológico, examinado honestamente e em sua totalidade, conta uma história completamente diferente. E quando o DNA antigo foi finalmente adicionado a esse registro, não revelou uma civilização oculta escondida no patrimônio genético. Revelou algo que as teorias da conspiração jamais haviam considerado. Antes mesmo do DNA entrar em cena, o próprio solo já havia começado a refutar as explicações mais simples. E o que isso revelava era consideravelmente mais interessante do que as teorias marginais ou o consenso arqueológico original haviam previsto. A teoria dos caçadores-coletores de Claus Schmitt sempre teve um problema. Ela se baseava em uma imagem específica do povo de Göbekli como visitantes sazonais, grupos nômades de passagem, que se reuniam para fins rituais e depois se dispersavam de volta pela paisagem. Era uma imagem convincente, só que não correspondia exatamente ao que o solo realmente continha. Entre as ferramentas mais comuns encontradas nas camadas de sedimentos do sítio estão lâminas de foice, não dezenas delas, mas dezenas de milhares. As lâminas de foice são a ferramenta característica da colheita de cereais, moldadas e utilizadas especificamente para cortar as plantações rente ao solo. Sua presença nesta escala não é incidental, é um indicador. Estas não são ferramentas de pessoas que ocasionalmente complementam sua dieta de caça com um punhado de sementes silvestres. Estas são ferramentas de pessoas que se dedicam de forma séria, repetida e sistemática ao cultivo de grãos. Ao lado das lâminas de foice estão os pilões, almofarizes e placas de moagem, equipamentos de processamento utilizados por pessoas que trabalham com material vegetal em grande quantidade. A pesquisadora Laura Dietrich realizou uma análise detalhada dessas ferramentas e confirmou que muitas apresentavam evidências de uso específico em plantas da família, que inclui a cevada e o trigo. A imagem que se forma a partir do registro arqueológico não é a de visitantes rituais nômades. É a de um povo com uma relação de trabalho contínua com a terra ao seu redor.
Os ossos de animais contam uma história paralela. Dezenas de milhares de restos mortais de animais abatidos preenchem os depósitos do sítio, predominantemente de gazelas e gado selvagem, mas também um número significativo de ovelhas selvagens, mostrando sinais precoces do tipo de interação gerenciada que eventualmente leva à domesticação completa. Grandes festas certamente ocorreram aqui, possivelmente rituais em uma escala que exigiria uma organização logística séria para ser mantida. A arquitetura adiciona mais uma camada de complexidade. Os grandes recintos circulares eram quase certamente cobertos, em vez de serem a céu aberto, tornando seus interiores espaços escuros, fechados e deliberadamente atmosféricos. Estruturas menores dentro do complexo maior apresentam uma semelhança impressionante com habitações permanentes, do tipo construído por pessoas que pretendiam ficar, em vez de apenas passar. Escavações mais recentes revelaram grãos de cereais domesticados no próprio sítio, reforçando consideravelmente essa hipótese. E depois há a cronologia da construção, que conta a sua própria história peculiar. Ao longo de aproximadamente 1.800 anos de atividade construtiva, a qualidade do trabalho, na verdade, declinou. Os recintos mais antigos contêm os trabalhos em pedra mais impressionantes e tecnicamente mais avançados. Com o passar dos séculos, o trabalho artesanal torna-se progressivamente menos refinado, até que as estruturas posteriores parecem quase rudimentares em comparação. 20 ou mais recintos enterrados distintos, cada um construído sobre ou ao redor do anterior, revelados por um levantamento geomagnético em 2003, atestam a presença de uma comunidade que retornava a este local geração após geração. O quadro que emerge de tudo isso não é o de caçadores-coletores fazendo uma pausa entre migrações. É o de uma comunidade profundamente enraizada em uma paisagem, trabalhando-a, gerenciando-a e situada no limiar de uma das transições mais importantes de toda a história da humanidade. A transição de seguir os alimentos para cultivá-los. A arqueologia já havia estabelecido isso, mas o DNA estava prestes a revelar a verdadeira profundidade dessa história. Durante a maior parte da história da humanidade, os mortos guardaram seus segredos. Quaisquer que fossem suas histórias, sua origem, quem eram seus ancestrais, até onde viajaram, tudo desapareceu com eles na Terra. Então, nas últimas 2 décadas, o DNA antigo mudou isso completamente. Os cientistas aprenderam a extrair e sequenciar material genético de ossos com milhares de anos, de dentes e estruturas do ouvido interno, onde o material biológico sobrevive por mais tempo. De repente, o passado começou a falar numa linguagem completamente nova. Não a linguagem dos objetos, das camadas do solo e dos tipos de ferramentas, mas a linguagem da própria biologia. E o que essa linguagem revelou sobre o povo de Göbekli e a região mais ampla do antigo Oriente Próximo foi extraordinário. Estudos genéticos de restos humanos de toda a Anatólia, do Levante e das montanhas Zagros, a arca de terra que abriga o crescente fértil, revelaram algo que ninguém havia previsto. Essas populações, que viviam em estreita proximidade geográfica, eram geneticamente bastante distintas umas das outras. Os agricultores da Anatólia, o grupo mais diretamente ligado à região de Göbekli Tepe, carregavam uma assinatura ancestral específica, diferente da de seus vizinhos a leste e ao sul. Não se tratava de uma única massa intercambiável de pessoas pré-históricas que se deslocavam uniformemente pela paisagem. Eram comunidades distintas com histórias profundamente separadas, que se desenvolveram em grande parte em paralelo na mesma vasta região ao longo de milhares de anos. Isso é extremamente importante para o argumento da civilização perdida. Se alguma população fundadora avançada tivesse percorrido esta região, ensinando seus habitantes a extrair pedra, organizar o trabalho e esculpir animais com mãos habilidosas, esperaríamos encontrar sua impressão digital genética no DNA das pessoas que vieram depois. Esperaríamos um sinal, alguma ancestralidade anômala, alguma contribuição genética inexplicável de uma população que não pertencia àquele lugar. Não há nenhuma. O DNA não revela fundadores ocultos, nenhuma população fantasma, nenhum influxo misterioso de ancestralidade externa coincidindo com o surgimento de Göbekli Tepe. Os construtores eram descendentes de pessoas que viveram nesta região por milhares de anos antes mesmo do primeiro pilar ser erguido. A continuidade é ininterrupta e inequívoca. Qualquer conhecimento contido nessas pedras esculpidas não veio de fora.
Ele cresceu aqui, acumulou-se aqui, foi transmitido de geração em geração por pessoas cujos ossos já estavam neste solo muito antes do surgimento do primeiro recinto. O DNA também confirma o complexo panorama econômico que a arqueologia já havia sugerido. Os padrões genéticos em toda a região se alinham com populações em processo de transição para a agricultura. Não se trata de agricultores repentinos, nem de caçadores-coletores puros, mas de comunidades passando exatamente pelo tipo de mudança gradual e lenta que as lâminas de foice, as pedras de moagem e os ossos de animais manejados já indicavam. Os genes no solo contam a mesma história que as ferramentas no solo contavam, só que a contam com muito mais precisão. E depois há o que a genética revela sobre o que aconteceu em seguida, porque a história desse povo não terminou naquele topo de colina no sudeste da Turquia. Não terminou quando o último recinto foi enterrado e os construtores foram embora. Ela viajou, espalhou-se, tornou-se de maneiras que só agora estão se tornando totalmente visíveis. A história de uma parcela significativa da humanidade que vive hoje. Mas essa parte da história merece seu próprio momento. A linhagem de agricultores da Anatólia não permaneceu estagnada. Talvez esse seja o aspecto mais surpreendente revelado pelo DNA. Não apenas quem eram essas pessoas, mas para onde foram e o que levaram consigo ao partir. À medida que a agricultura se espalhava para o oeste ao longo dos milênios seguintes, os habitantes dessa região migraram junto. Não em uma única migração dramática, mas em uma lenta expansão geracional. Comunidades avançando gradualmente para novos territórios, levando consigo suas sementes, seus animais, seu conhecimento acumulado e seus genes. Quando esse movimento chegou ao fim, a linhagem dos agricultores da Anatólia havia se tornado uma das principais fontes ancestrais da população da Europa. Os europeus modernos carregam uma parte substancial de sua herança genética exatamente dessa fonte. As pessoas que se reuniam em Kubelkip, que colhiam cevada selvagem, cuidavam de ovelhas selvagens e erguiam imponentes pilares de calcário sem roda ou metal, estão entre os ancestrais de grande parte do mundo atual. Reflita sobre isso por um momento. Os construtores desses recintos esculpidos não são uma nota de rodapé na história da humanidade. Eles não são um povo misterioso e desaparecido, isolado de nós pela distância de 11.000 anos. No sentido biológico mais literal, para uma parcela significativa da humanidade viva hoje, eles são família. Ao observar esses pilares, com suas raposas, abutres e escorpiões esculpidos em calcário por mãos pacientes e experientes, você não está necessariamente contemplando a obra de estranhos. Pode estar olhando para algo feito por pessoas cujos genes correm diretamente em suas veias. A distância de 11.000 anos se reduz a algo muito mais imediato quando a observamos dessa forma. E isso faz com que a questão do que motivou essas pessoas a construir algo tão extraordinário pareça consideravelmente mais pessoal. O DNA também confere um peso inesperado à ideia que assombrou Klaus Schmidt durante toda a sua carreira. Sua afirmação mais provocativa, aquela que causou grande impacto na arqueologia, era a de que o templo precedeu a fazenda, que o impulso organizacional e espiritual por trás de Göbekli Tepe surgiu antes da Revolução Agrícola, e não depois. As evidências genéticas, analisadas em conjunto com a arqueologia, sugerem que ele estava certo. As populações desta região já eram socialmente complexas, já coordenavam grandes projetos comunitários, já construíam assentamentos permanentes e gerenciavam animais selvagens e colhiam cereais antes que a domesticação estivesse totalmente estabelecida. A infraestrutura social veio primeiro. A agricultura veio em seguida. Isso inverte a história que contamos a nós mesmos sobre como a civilização se desenvolve. O modelo padrão segue uma única direção. O excedente de alimentos possibilita o lazer. O lazer possibilita o pensamento. O pensamento possibilita a religião, a arte e a construção de monumentos. Göbekli, e agora o DNA, que revela a identidade de seus construtores, sugere que a sequência oposta é igualmente possível. Que a ânsia de construir algo sagrado, algo compartilhado, algo maior do que qualquer vida individual, pode ser, em si, um motor da civilização, e não seu produto. Klaus Schmidt morreu de um ataque cardíaco em julho de 2014, sem jamais ver o peso total da confirmação genética corroborar a teoria que ele passou décadas defendendo. Há algo genuinamente comovente nisso.
O homem que dedicou sua vida profissional a uma colina no sudeste da Turquia estava certo sobre o mais importante. Ele simplesmente não viveu o suficiente para ver a ciência comprovar isso. Vamos acabar de vez com o argumento da civilização perdida, porque ele merece mais do que um aceno de mão desdenhoso. Merece ser desmantelado com as evidências concretas do que os povos do final do Pleione e início do Holocene eram realmente capazes de fazer. E essas evidências são, francamente, impressionantes. Comecemos pelas ferramentas. As pessoas dessa época não estavam simplesmente batendo pedras umas nas outras e esperando que desse certo. Elas fabricavam implementos complexos com múltiplos componentes, feitos de pedra, osso, chifre e madeira, combinando diferentes materiais com um nível de conhecimento técnico que exigia um sofisticado saber acumulado para ser desenvolvido e transmitido através das gerações. Esses não eram objetos simples. Eram soluções de engenharia para problemas específicos, refinadas ao longo de séculos de experimentação. Agora, considere a caça. Eram pessoas que regularmente abatiam animais muito maiores e mais perigosos do que elas próprias. Bisontes, aurochs, mamutes lanossos, criaturas capazes de matar um ser humano sem grande esforço. Caçá-los com sucesso não exigia apenas coragem. Exigia planejamento cuidadoso, estratégia de grupo coordenada, conhecimento detalhado do comportamento animal e o tipo de comunicação clara e complexa que somente uma mente humana totalmente moderna é capaz de produzir. Não se abate um mamute por acidente. Depois, a navegação. Esta é a que costuma deixar as pessoas perplexas quando a ouvem com atenção. Os povos mesolíticos que ocuparam a caverna de Franti, na Grécia, pescavam atum em águas profundas regularmente e extraíam obsidiana da ilha de Melos. Ambas as coisas exigiam navegar bem longe, em mar aberto no Mediterrâneo, longe da vista da costa, em embarcações capazes de enfrentar as condições do oceano. Não eram pessoas remando cautelosamente ao longo da costa. E depois há os primeiros humanos a chegar à Austrália e à Nova Guiné há mais de 40 mil anos, que atravessaram extensões de mar aberto superiores a 90 quilômetros para o fazer. 90 quilômetros de oceano aberto 40 mil anos antes de a primeira pedra de Göbekli ser erguida. Essas não eram pessoas que precisavam de ajuda externa para realizar feitos notáveis. Esses eram solucionadores de problemas da mais alta ordem, operando sem qualquer estrutura institucional que associamos à sofisticação e realizando consistentemente feitos que ainda nos impressionam hoje. A engenharia de Göbekli, por mais notável que seja, se encaixa perfeitamente nessa tradição. Paralelos etnográficos de todo o mundo demonstram precisamente como comunidades sem tecnologia moderna se deslocam e erguem pedras maciças. Os habitantes da ilha de Sumatra, pertencentes ao grupo étnico Navajo-Asiático, NAS, moviam regularmente blocos de pedra de tamanho comparável aos maiores pilares de Göbekli, utilizando apenas trabalho comunitário coordenado. Na Ilha de Páscoa, pesquisas demonstraram que pequenas equipes conseguiam mover os famosos moai pela paisagem, mantendo-os na vertical, utilizando apenas cordas, como se estivessem caminhando com as estátuas. Elegante, simples, sem necessidade de uma civilização perdida para explicá-lo, apenas conhecimento e coordenação. Estimativas detalhadas para os pilares de Göbekli confirmam que o trabalho necessário, mesmo levando em conta o deslocamento em subida e o terreno acidentado, era totalmente viável para uma comunidade estabelecida de algumas centenas de pessoas, com planejamento suficiente e esforço comunitário contínuo. Não houve nenhum milagre da engenharia aqui. Houve conhecimento acumulado, organização social e esforço humano determinado. E o DNA confirma o que todas essas evidências já indicavam. Seres humanos plenamente modernos. A mesma capacidade cognitiva, o mesmo cérebro, a mesma capacidade de imaginação, planejamento e grandeza que existe em todas as pessoas vivas hoje. Sempre esteve lá. Nunca precisou ser dada de fora. Göbekli é frequentemente descrito como o templo mais antigo do mundo. Mas essa descrição, por mais convincente que seja, não faz jus ao que este lugar realmente representa. Não é apenas um monumento, é um limiar. O momento preservado em pedra em que algo fundamental mudou na história da humanidade. O DNA não revelou deuses, alienígenas ou uma raça superior extinta por trás daqueles pilares. Revelou pessoas específicas, rastreáveis, inteiramente humanas, cuja história não terminou naquele topo de colina, mas viajou para o oeste ao longo de milênios, influenciando a ancestralidade de grande parte da população mundial atual. Com apenas uma fração do sítio arqueológico escavada, é quase certo que a gravação Göbekli Tape ainda não terminou de reescrever a história. O que quer que ainda esteja enterrado sob aquela colina de calcário
foi colocado lá por pessoas que não precisaram de ajuda externa para realizar algo extraordinário. Elas olharam para o topo de uma colina e imaginaram algo que ninguém jamais havia construído. Então, elas construíram.